E aí pessoal, beleza? Meu nome é Alexandre, eu sou técnico da Cable Informática. Hoje a gente está aqui com o notebook Dell, é um Dell Vostro 5470. É um notebook bem conhecido, ele e o irmão dele, o Dell Vostro 5480. O 5470 ele é com o Intel de quarta geração e o 5480 de quinta geração. Acho que são essas diferenças. Claro, sem contar alguns têm touchscreen, outros não têm, mas enfim. Esse notebook ele tem muito fama de queimar a placa-mãe e um defeito bem crítico. A linha de 1.35 volts, que é a alimentação da memória RAM, os MOSFETs que controlam essa linha eles entram em curto e enviam 19 volts nessa linha, em vez de 1.35, queimando a memória e o processador. Isso fez esses notebooks serem conhecidos como bomba, notebook que tem defeito em série, defeito crônico, bomba, chamo de muitos nomes. Mas uma coisa que eu não vejo muita gente falar, e tem pouco conteúdo falando sobre isso, é sobre o carregador. A Dell, ela costuma ter carregadores com com 3 pinos, como esses daqui. Um de 7.5, outro de 4.5 milímetros. Esses carregadores, eles têm 3 fios que se comunicam com o notebook. O negativo, que dá o comum, o positivo, que manda energia, e o ID, que é uma linha de comunicação de dados. Com esse terceiro pino ID, a fonte manda para o notebook informações sobre se é uma fonte original e qual a potência dessa fonte. Se é uma fonte de 45, 65, 90 watts, 130, 180 ou 240 watts. Com isso, o notebook sabe se ele vai ter toda a energia que ele precisa, se ele vai ter disponível toda a potência da fonte que ele precisa, ou se ele precisa se ajustar a uma baixa potência. Por exemplo, se você pega um notebook que precisa de uma fonte de 90 watts e conecta uma fonte de 65, o notebook funciona. Ele vai ligar, ele vai funcionar provavelmente com a potência total, só que a bateria não vai carregar. A bateria só vai carregar quando você desligar o notebook. Ou talvez até ligue e carregue a bateria, só que a potência do processador vai ser ajustada para ficar compatível com a potência da fonte, ou seja, a potência do processador, a velocidade do processador vai ser reduzida. É assim que a Dell faz para evitar danos ao notebook. Claro, sem considerar carregadores paralelos, né? Já esse notebook, esse modelo de notebook, ele é um pino como esse daqui. Ele é um conector muito usado em Acer e Lenovo. Eles são só 2 fios, o comum e o positivo. Não tem ID, não tem comunicação. Então o notebook não sabe se é uma fonte original ou não e qual a potência dessa fonte. O notebook não sabe. Logo, com isso, ele vai sempre trabalhar ao máximo da sua potência, ignorando se o carregador pode ou não atender essa demanda. Isso pode causar desligamentos, se a fonte não estiver boa, pode causar desligamentos do notebook, pode causar problemas, tela azul, ou pode até danificar a placa-mãe. Principalmente quando é um carregador pirata, porque os carregadores paralelos ou falsos, eles costumam ter uma baixíssima qualidade, o que compromete a alimentação e compromete também o notebook, dando danos graves. Qual o maior problema que acontece com esses carregadores? Com os notebooks com carregador falso. A linha de 19 volts deveria ser uma linha reta, ou não 100% reta, mas com pouca oscilação. 20 mA, 30 mA de oscilação. Carregadores falsos mandam 500 mA de oscilação, 1000 mA, 1500. É uma oscilação muito grande, o notebook não consegue lidar com isso e ela passa. Quando ela passa em linhas sensíveis, como por exemplo de 1.35 volts da memória, em vez de 1.35 volts, vai 1.4, 1.5, esse ruído passa e picos de energia acabam danificando os componentes, tanto a memória quanto o processador ou qualquer outra coisa que esteja sendo alimentado. Tudo está sendo alimentado pelo carregador, então tudo é colocado em risco. Geralmente o que queima mais fácil é o processador ou a memória. Aí, aqueles componentes que estouram e queimam, carbonizam, não foram eles que queimaram, geralmente, não foram eles que queimaram. O que queimou foi o processador,
que exigiu uma alta demanda de energia, aquele componente não conseguiu lidar com essa alta demanda de energia, foi ao seu limite de trabalho, acaba queimando. Então você vai lá, troca aquele componente, mas o problema não é resolvido. Por quê? Porque o problema é além. Será que esse notebook é o mesmo problema? É isso que a gente vai ver agora. Vamos já dar uma olhadinha na placa-mãe dele para ver. Vamos lá. Aqui eu já desmontei o notebook, já tirei os parafusos, também tirei a bateria dele, sem SSD e sem bateria. Deixa eu colocar a fonte aqui para vocês. Pronto. Vamos ligar aqui a fonte no notebook e ver o que acontece. Conectado. Agora a gente aperta o botão de ligar aqui e nada acontece. Eu sei que a placa está sendo alimentada porque, como vocês podem ver aí, está 0.002 amperes, oscilando para 0.003. Ou seja, 2,3 miliamperes. A placa está sendo alimentada, porém o botão de ligar sem resposta. Apertar outras teclas aqui, como a gente faz com o Acer, e nada. Por que eu estou comparando com o Acer? Porque esse notebook, assim como o Acer, o botão de ligar, ele faz parte do teclado. Vamos desconectar aqui o teclado e tentar ligar esse notebook sem o teclado, só fazendo aqui a função do botão de ligar. Pronto, ligou. Olha lá, imagem. Ou seja, o problema desse notebook é o teclado. Problema de teclado, não é problema na placa-mãe. Aqui, ó, vocês podem ver aqui, esses dois componentes pretos. Deixa eu colocar no microscópio, acho que vai ser melhor para vocês verem. Aqui. Essa aqui é a bobina que alimenta 1.35 volts, que vai para a memória e também vai para o processador. O que acontece? Ela pega os 19 volts aqui e, através de um circuito de chaveamento, ela chaveia isso daqui, transformando em 1.35 volts através dessa bobina e filtrando por esse capacitor. Quando ele está recebendo 19 volts, ou seja, ou melhor dizendo, esses componentes eles esperam receber 19 volts. Só que quando eles recebem 19.8, então eles não estão preparados para se ajustar a isso. Ou até estão, até conseguem, só que é uma coisa tão rápida que não dá tempo. Essa sobrecarga, ela passa e, em vez de sair aqui 1.35 volts, esse pico acaba impactando aqui na saída, saindo 1.4, 1.5 ou até mais, indo para a memória e indo para o processador. O processador é a parte mais sensível, então é possível que ele queime primeiro. Quando ele queima, em vez de exigir, sei lá, 4 ou 5 amperes disso aqui, não sei quanto que ele consome, vamos dizer que ele consome 3 amperes. Em vez de exigir os 3 amperes, ele exige 50. Esses componentes, eles se esforçam muito para tentar manter essa tensão alta quando o processador está baixando e não conseguem. Nisso, um deles cede, queima e manda 19 volts direto, queimando a memória também e com certeza terminando de finalizar o processador. Claro que o processador já vai ter queimado, mas enfim. Esse componente já mandando 19 volts direto, ele não aguenta a carga, que ele está mandando uma alta corrente, uma alta tensão, esquenta e queima. Literalmente, ele queima, ele carboniza. E esse é o defeito desse notebook. É assim que acontece. Ou seja, os 19 volts passam daqui, vão para cá, sobreaquece, queima, quando esses dois também já estão queimados. O problema que vai dar para ver é isso daqui. Esses dois não vai dar para ver, mas pode ter certeza, eles também foram. Enfim, esse notebook aqui, ele é uma simples troca de teclado. Eu já até tenho um teclado novo aqui desse notebook. E aqui, ó, o botão de ligar. É um botãozinho mesmo, ó. Não é como aqueles modelos da Acer ou da Lenovo. É um botãozinho mesmo. Talvez por isso durou tanto, não sei. Enfim, nesse vídeo eu não vou mostrar a troca do teclado. É um serviço bem maçante, vai
deixar o vídeo muito comprido. Eu, de qualquer forma, eu vou gravar essa troca porque não tenho nenhum vídeo mostrando a troca do teclado para vocês. Apesar de que na internet já tem bastante desse tipo de conteúdo. Mas vamos mostrar, né? Vamos ver como é que um pouquinho de mais do mesmo, né? E eu passo para vocês a nossa troca desse teclado. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi só isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo. Até mais.